Paz de Cristo, amados, paz de Cristo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Jefferson Sarmento e esse é o nosso canal e nós estamos aqui compartilhando o Evangelho de forma simples, sem ser simplório. Então nós estamos aqui compartilhando neste vídeo a última lição, lição de número 13, a última lição desse ano de 2025, desse último trimestre do ano em que nós estamos terminando, onde estudamos sobre corpo, alma e espírito. É um prazer, é uma alegria ter você aqui. É uma satisfação muito grande compartilhar da palavra de Deus com você, receber o seu feedback, ter você aqui inscrito no nosso canal e assistindo os vídeos que estão sendo produzidos. Eu quero te agradecer, de coração por essa parceria construída ao longo desse trimestre e dizer que, permitindo Deus, no próximo trimestre, primeiro trimestre de 2026, estaremos juntos estudando ainda mais a palavra de Deus. Eu quero dizer aqui, mais uma vez, a minha palavra de gratidão a você que se inscreveu. E você que está chegando agora, eu quero te pedir, por favor, se inscreva no canal. Quero pedir também que você compartilhe esse canal e esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Cristo, que é o poder que transforma vidas e que nos leva a ser cada vez mais parecidos com Jesus. E o título da nossa lição, lição de número 13, que será estudada no dia 28 de dezembro de 2025, é Preparando o Corpo, a Alma e o Espírito para a Eternidade. Então, agora que estamos fechando esse trimestre, passamos aí por diversas lições importantíssimas, interessantíssimas do ponto de vista teológico e também prático, e agora nós estamos fechando com essa lição que também nos traz uma reflexão teológica, contudo, ela é uma lição muito prática, aplicada à nossa vida pessoal, a nossa devoção cristã. Então nós falamos aqui ao longo desse trimestre sobre a antropologia bíblica, falamos sobre a composição do homem nas suas três dimensões, e eu destaquei ao longo de todo o trimestre que o homem, na verdade, à luz da Bíblia, é uma unidade, e é uma unidade composta, ou uma unidade plural, como alguém diz, que é formada por corpo, alma e espírito. Não são três partes separadas, mas são três partes que compõem essa unidade que Deus constituiu, que Deus formou, que Deus estabeleceu nessa terra, e mais, essa unidade, esse ser integral, carrega a imagem de Deus aqui nessa terra. Não para simplesmente refletir o seu poder, ou o poder de Deus, né? Mas para refletir o amor, revelar as virtudes do Senhor aqui nesta terra. Então falamos sobre a constituição do homem, que é de corpo, alma e espírito, formando essa unidade, e falamos também ao longo desse trimestre sobre como a queda do homem afetou o ser humano e o seu relacionamento com Deus. Então nós vimos que a queda trouxe problemas, trouxe consequências enormes para a totalidade do ser, para o corpo, doenças, enfermidades e, por fim, além do envelhecimento, a morte. Vimos também, no âmbito da alma, que o pecado, a queda, trouxe também desacertos, desconcertos em relação às emoções, aos sentimentos, também aos nossos desejos, que passaram a ter inclinações pecaminosas. E falamos também até sobre a consciência, que por causa do pecado pode ser tão afetada que já não sente mais o chamado de Deus para uma vida na presença do Senhor.
Falamos ainda também de como a queda afetou o espírito, trazendo consigo uma separação, a separação espiritual do homem, de nós, com o nosso Criador. Mas também falamos sobre a redenção. E a redenção alcança a integralidade do ser. Se todo o ser, corpo, alma e espírito, foi afetado pela queda, todo o ser, corpo, alma e espírito, também é alcançado pela redenção. Então, a redenção é uma obra abrangente que o Senhor Jesus operou por nós na cruz e nos trouxe a reconciliação com Deus. Por meio da obra da redenção, nós fomos reconciliados com Deus e fomos novamente integralizados, agora de maneira plena e perfeita, de modo que somos uma nova criação integral, total na presença de Deus e de tal modo que podemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Isso é tão profundo que Deus nos deu o seu Espírito para estar conosco e para habitar em nós, fazendo com que sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E assim, fechamos esse trimestre hoje mostrando que agora, alcançados pela redenção, nós estamos nos dirigindo para a eternidade. Agora, nós temos uma nova natureza, uma natureza que não é carnal, ainda que estejamos na carne, é bem verdade, mas ainda presos nesse corpo que tem as suas inclinações para a carne, para a natureza carnal, para o pecado. Contudo, agora nós somos participantes da natureza divina, conforme diz o apóstolo Pedro no capítulo 1, versículos 21 e 22 da sua primeira carta. Ali nós observamos que agora nós somos nascidos de novo, de uma semente incorruptível. Portanto, nós fomos, por meio de Cristo, da sua obra de redenção, operando em nós o novo nascimento, fomos alcançados, fomos transformados para sermos participantes da natureza de Deus por meio de Cristo, e dessa forma nós estamos aguardando a redenção plena, estamos aguardando a redenção do corpo, isto é, a transformação desse corpo abatido num corpo incorruptível, a transformação deste corpo mortal no corpo imortal, a transformação desse corpo abatido em um corpo glorioso. Então, nós estamos aguardando o aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará a integralidade do ser em um ser, do nosso ser humano, em um ser glorioso, glorificado, semelhante a Ele hoje em glória. Então, nós estamos aguardando a eternidade e é por isso que estamos preparando a integralidade do nosso ser, corpo, alma e espírito, para a eternidade. Paulo fala sobre isso em diversas de suas cartas, e aqui especificamente ele traz em Filipenses capítulo 3, versículo 20, um chamado de nossa atenção, que é o nosso texto áureo, dizendo: mas a nossa cidade está nos céus. Enquanto muitos estão olhando para a vida terrena, para o aqui e o agora, sem se preocupar com a eternidade, deixando a eternidade em um segundo plano, como se não fosse importante, ou mesmo como se não houvesse uma eternidade, finalizando-se tudo aqui nessa terra de uma maneira com um olhar materialista. Nós, ao contrário, estamos olhando para cima, porque é do alto que vem a nossa redenção. A nossa cidade está nos céus. Desse modo, nós aguardamos a volta do Senhor Jesus, que é quando ocorrerá a transformação do nosso corpo em um corpo glorioso, e como um ser integral habitaremos para sempre com o Senhor
nos céus. Essa é a nossa verdade prática. Portanto, pensamos aqui que o pecado, ele afeta a totalidade do ser, mas a redenção, por meio de Cristo, nos resgata também por inteiro. E desse modo, nós esperamos a glorificação. Só que para isso é preciso permanecer firme, dedicando-nos dia após dia numa vida de busca incessante de intimidade e comunhão com o Espírito Santo, de uma intensa comunhão e num viver pleno de santificação por meio da graça que nos é concedida pelo Espírito Santo. A leitura bíblica traz aqui para nós dois textos muito valiosos que se encontram em Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14, e 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. Se nós adentrarmos aqui de forma detalhada nesses textos, nós teremos assunto para mais de metro, como eu costumo dizer, porque são textos extremamente ricos, tanto do ponto de vista da santificação, como também da própria operação da graça, da volta do Senhor Jesus. Então, são textos riquíssimos para a nossa vida cristã, para o nosso viver cristão. Eu quero destacar aqui o texto de Tito, capítulo 2, quando Paulo ele traz aqui algumas informações importantíssimas a respeito da operação da graça, onde ele mostra a graça trazendo a salvação. Ele diz aqui, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então, aqui nós vemos a graça se manifestando, e aqui tem o sentido de revelação, tem o sentido aqui de surgir até de modo repentino, inesperado, e também nós vemos essa luz brilhando na escuridão, a graça de Deus como uma luz brilhando na escuridão, o favor ativo de Deus a todos os homens. Ela é manifesta trazendo salvação a todos os homens. Portanto, ela traz livramento, ela traz escape da condenação. E ela se manifesta, obviamente, por meio de Cristo. E Deus está chamando todas as pessoas para desfrutar dessa graça. Esse favor ativo de Deus está disponível para que todos possam alcançar a salvação. Agora, nós, inclusive, isso é muito próprio dos pentecostais, nós entendemos que existe a necessidade do homem corresponder positivamente ao chamado do Senhor, de modo que o homem, sendo chamado pela graça, pode rejeitá-la e dizer, não, eu não quero essa graça que me é concedida. Mas também, como nós já fizemos, o homem ele pode e deve responder positivamente ao chamado dessa graça. A graça se manifestou e ela trouxe salvação a todos os homens. Mas, além disso, ela nos ensina. A graça, portanto, ela é pedagógica, ela nos educa. Então, ela nos disciplina, ela nos guia, ela nos instrui, ela nos traz exatamente uma condução. De quê? De como viver aqui nessa terra, renunciando à impiedade. Impiedade aqui é falta de reverência com Deus, diante de Deus, fala aqui de profanação. Então, ele está dizendo que a graça nos ensina a renunciar, a abrir mão de tudo aquilo que ofende ou que causa tristeza em Deus. Então, aqui, a graça, ela não apenas nos traz a salvação, ela não é importante apenas no momento da conversão, mas ela é algo que é necessário para uma vida cristã plena e verdadeira. Então, o que Paulo está nos dizendo? Que a graça, ela nos resgata do pecado para uma vida com Deus, mas a graça também nos conduz nessa vida com Deus até
a volta do Senhor Jesus. Então aqui ele está falando que a graça nos ensina a renunciar à impiedade, nos ensina a renunciar aos desejos mundanos, ou seja, aos desejos pecaminosos, e viver para Deus, experimentando as alegrias da eternidade neste tempo presente. Porque é isso que ele diz, ensina-nos a renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas, ou seja, os desejos mundanos, e a viver neste presente século sóbria, justa e piamente. Então, aqui, enquanto estamos vivendo nesta terra, desfrutando dessa graça, nós já desfrutamos da eternidade, ou das delícias da eternidade, da alegria do céu aqui nessa terra. É por isso que o Evangelho diz que aquele que tem a Cristo tem a vida eterna. Nós não teremos vida eterna. Claro, teremos sim, mas nós já temos. Nós já estamos desfrutando da vida eterna aqui neste tempo presente. E isso acontece por meio da graça. Então a graça nos salva, a graça nos ensina a viver rejeitando, renunciando os prazeres do mundo, e também ela nos ensina a viver de forma a desfrutar a vida eterna já neste presente século, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a graça também nos prepara para o arrependimento. O que eu quero chamar a atenção, que é aquilo que Paulo nos traz nesse texto que ele escreve para Tito, é que tudo é pela graça. A salvação é pela graça, a santificação é pela graça, a vida cristã é pela graça, e nós chegaremos ao arrebatamento, estaremos prontos para a vinda do Senhor Jesus pela graça. Não são méritos nossos, nós não temos méritos para alcançar a eternidade. Os méritos são todos eles do Senhor Jesus. São-nos concedidos por meio da graça. Então é graça, irmão, é tudo pela graça. E nós chegaremos à eternidade exatamente pela bendita graça do Senhor Jesus. Em relação ao texto de 1 Pedro, nós podemos observar ainda que há um chamado para a santidade. Como é santo aquele que vos chamou, sede santos também em toda a vossa maneira de viver. Agora, como é que nós podemos ser santos como Deus, a não ser pelo Espírito de Deus? Então, nós alcançamos esse estado de santificação porque cremos no Senhor Jesus. E o Espírito de Deus, que operou a regeneração, o novo nascimento, nos fez participantes da natureza de Deus. E é por isso que, de uma vez por todas, como diz o escritor aos Hebreus, nós fomos santificados. Nós fomos feitos santos diante de Deus. É o que a gente chama de santificação posicional. Agora, uma vez que nós somos santos, ou seja, nascemos de novo, temos uma nova natureza, somos participantes, portanto, da natureza de Deus e alcançamos essa santificação por meio da obra do Espírito Santo, nós temos o compromisso de corresponder diariamente, progressivamente, na manutenção da nossa santidade, da nossa santificação, de uma vida de santificação que honra e glorifica a Deus. Então, sede santos. Por quê? Porque você já é santo. Você que creu no Senhor Jesus, você foi feito santo diante de Deus. E uma vez que você foi feito santo diante de Deus, você pode então permanecer numa vida de santificação crescente, contínua, assim como o Senhor Jesus fala na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, mas ele diz algo em seguida que é interessante. Eu quero ler aqui rapidamente, em João capítulo 17, versículo 19, e por eles me santifico a mim,
e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Veja, Jesus não tinha pecado, mas Jesus decide viver em santificação. Então, a santificação não é uma obra que eu faço para Deus me aceitar. É algo que Deus começa em mim e eu procuro manter, corresponder. Então, a santificação, ela começa em Deus. Ela é uma obra que começa pela obra do Senhor. De modo que eu, que aceitei a Jesus, sou santificado e me mantenho em santificação. Portanto, esse deve ser o nosso olhar a respeito desse tema. Agora, quando nós olhamos para os pontos do comentário, nós observamos aqui, primeiro, preservando a esperança escatológica. É essencial para uma vida de santificação integral. A bem da verdade, a santificação, ela está ligada ao amor que nós temos por Deus. Então, como nós somos participantes da natureza de Deus, agora pelo novo nascimento, e agora que nós já desfrutamos dessa graça bendita que o Senhor nos deu através de Cristo Jesus, nós queremos continuar agradando a Deus, correspondendo ao Senhor. E esse amor que nos leva a agradar e a corresponder a Deus, nos leva a viver uma vida de santidade, de separação. Porque como Deus é santo, nós então nos decidimos a viver essa vida de santificação para agradar a Deus. Santificação é uma separação para uso exclusivo de Deus. Então, por causa do amor que nós temos a Deus, correspondendo ao amor dele, porque a Bíblia diz que ele nos amou primeiro, então nós vivemos em santificação. Porém, além dessa motivação, existe também a motivação escatológica. A esperança escatológica é uma motivação para a nossa salvação, para a nossa santificação. Como nós queremos ver o Senhor, como nós queremos estar com o Senhor na eternidade, viver com Ele para sempre, habitar para sempre com Ele, o nosso desejo, de fato, é ter uma vida de santificação para alcançarmos essa esperança, essa parousia, né? O momento da parousia, da volta do Senhor, nós estarmos preparados, irrepreensíveis para a volta do Senhor. Portanto, nós andamos em santidade com Ele aqui para viver para sempre com Ele ali. Portanto, nós devemos aqui corresponder a esse chamado da graça, desfrutar da graça de Deus para viver uma vida de santificação aqui nesta terra, a fim de que possamos estar na eternidade com o Senhor. Desse modo, pecar é errar o alvo, enquanto que viver em santidade é permanecer focado no alvo, é permanecer focado no propósito. Nós temos uma nova natureza, eu já disse e vou repetir. Nós fomos santificados pelo Espírito e pelo Espírito nós nos mantemos focados no céu. E é por isso que nós buscamos viver uma vida em santificação. O inimigo, a todo tempo, ele tenta nos tirar desse foco. Ele tenta nos fazer errar o alvo. Ele lança todo tipo de tentação para nos desvirtuar, para nos tirar do foco, para nos fazer errar o alvo. Ou seja, ele quer nos fazer pecar. Então, ele age não só com ataques diretos, mas ele age também com astutas ciladas. Ele produz diversos tipos de tentações e distrações. Porque, aliás, não são apenas os pecados que nos fazem errar o alvo, mas também embaraços, pequenas coisas que muitas vezes são aparentemente inofensivas, mas nos tiram desse alvo que é viver em santificação e agradar a Deus. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, no versículo 1, ele diz: deixemos, portanto, não só o pecado, mas todo o embaraço.
Embaraço aqui são muitas vezes sutis, que querem nos fazer tropeçar e cair. Esse texto é interessante na NVI, na Nova Versão Internacional, ele diz assim, é tudo que nos atrapalha. Embaraço, nesse texto da NVI, é traduzido como tudo aquilo que nos atrapalha, tudo que nos atrapalha. Na NVT, que é Nova Versão Transformadora, fala assim, todo peso que nos torna vagarosos. Então, os embaraços são, muitas vezes, pequenas coisas que aparentemente são inofensivas, mas que nos atrapalham a caminhada, que atrapalham que nós possamos correr a carreira que nos está proposta, tirando os nossos olhos de Jesus, autor e consumador da nossa fé, e focando nas coisas terrenas, ou seja, errando o alvo. Então, para que nós possamos correr a carreira que nos está proposta e permanecer focado no céu, focado no alvo, focado no nosso Senhor Jesus, autor e consumador da fé, é preciso deixar de lado, renunciar a todo pecado e também estar atento e vigilante para não se enroscar, tropeçar e cair com os embaraços que aparecem no nosso caminho. Precisamos, portanto, observar e ficar vigilantes a tudo o que possa roubar de nós a visão celestial e nos fazer, portanto, nos concentrar nas coisas terrenas e não nas celestiais. O hino de número 36 da harpa cristã fala assim, passarinhos, belas flores querem me encantar, são vãos terrestres esplendores. E isso muitas vezes, toda essa beleza e tantas coisas, veja, o hino inclusive, né, nesse trecho, fala de coisas lícitas, coisas bonitas, criação de Deus inclusive, natureza, mas essas coisas terrenas não podem tirar o nosso foco da eternidade. As riquezas e tudo aquilo que nós desfrutamos aqui nessa terra, qualquer que seja a sua, mesmo que seja lícito, né? Mesmo que sejam prazeres lícitos, mesmo que sejam situações lícitas, que não são pecados em si mesmas, nós não devemos colocar os nossos olhos nisso enquanto tiramos os olhos dos céus. Não. Nossos olhos precisam continuar focados na eternidade. Os nossos olhos precisam continuar no alvo certo, olhando para Jesus. Eu deixo as coisas que estão ao meu redor para focar naquelas que estão adiante de mim, especialmente o céu. O diabo, ele tentou tirar Jesus do seu foco. Ele ofereceu glórias terrenas. Ele ofereceu questões aqui passageiras e temporárias, fazendo com que Jesus duvidasse da sua identidade e tirasse os olhos do seu propósito. E ele age da mesma forma contra nós. O diabo age da mesma forma contra nós. Ele quer nos fazer duvidar da nossa identidade de filhos de Deus, da nossa natureza divina que nos foi dada pelo novo nascimento, e ele quer também nos fazer desviar do propósito da eternidade, olhando e mantendo os nossos olhos nas coisas terrenas, temporais, passageiras. Mas assim como Jesus, ele reconheceu a tentação do diabo, recusou e venceu por meio da palavra, nós também devemos fazê-lo, seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus, que caminhou aqui nesta terra com renúncia, renunciando à sua glória, renunciando o seu senhorio, para se fazer servo, para se fazer obediente, para se submeter até mesmo à morte de cruz, ou seja, ele escolheu um caminho de renúncia, que depois o levou ao caminho de glória. Nós também devemos seguir o mesmo exemplo, seguindo um caminho de renúncia, para que possamos desfrutar do caminho de glória na eternidade com o Senhor. Agora, qual foi o segredo para Jesus vencer? Nós vimos na lição anterior, oração, jejum, ou seja, disciplinas espirituais. Oração, jejum, leitura e meditação na palavra de Deus, portanto, viver na dependência do Espírito Santo, buscando isso por meio das disciplinas, dos exercícios espirituais. Porque, minha gente, a visão celestial, a visão da eternidade, ela é facilmente perdida se nós dermos lugares aos prazeres desse mundo.
Em Filipenses capítulo 3, que é onde se encontra o nosso texto áureo e é mencionado pelo comentarista no ponto 3 do primeiro tópico, nós vemos ali pessoas que Paulo está combatendo essa ideia, né, de pessoas que tiraram os olhos da eternidade e estão focadas nas coisas temporárias, nos prazeres terrenos. Paulo chega a dizer que o Deus deles é o ventre, ou seja, eles estavam olhando para o próprio umbigo. Eles estavam olhando para si mesmos, para a satisfação própria, sabe? Satisfação das suas necessidades terrenas, né? Nos seus desejos temporários. E com isso, tornam-se inimigos da cruz. Mas nós estamos focados no céu, porque a nossa cidade não é aqui, a nossa pátria não é aqui, nós somos forasteiros e peregrinos, a nossa pátria é o céu, nós temos identidade celestial, nós somos filhos de Deus e nós vamos entrar nos céus pelas portas. Agora, para a gente fechar esse ponto, existem não só pecados e embaraços, mas o inimigo também lança contra nós, muitas vezes, distrações. Distrações que, muitas vezes, são lícitas. São situações que, em si mesmas, nem são pecado. Veja, por exemplo, quando Jesus fala sobre os últimos dias, sobre os dias que antecedem a volta do Senhor de Jesus, a sua volta, ele diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Lucas capítulo 17, versículos 26 e 27. Mas ele continua no 28 também. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. O que Jesus está mostrando aqui? Aparentemente, são situações em si mesmas que são lícitas. Comprar, vender, casar, comer, beber, plantar, edificar. Há pecado nisso? Em si aqui, não. Então, mas isso, muitas vezes, gera distração. As pessoas muitas vezes estão tão focadas nessas atividades, são atividades terrenas, de comprar, vender, fazer negócios, sabe? Estão tão focados em produzir, estamos num tempo de correria, né? Tudo a gente justifica, é a correria. Nós estamos numa correria contínua, constante. O tempo todo estamos em diversas atividades, comprando, vendendo, produzindo, tem que produzir. Hoje a pessoa não basta ser um profissional, tem que dominar também as redes sociais, as técnicas de marketing, enfim. E às vezes a gente se ocupa tanto com essas distrações que a gente se esquece do que é importante, que é a volta do Senhor. A gente olha tanto para as coisas terrenas, de conquistar, de comprar, de vender, de ter uma renda alta cada vez mais, acumular mais riquezas, que a gente acaba se esquecendo daquilo que é realmente importante, a eternidade. E aí a gente pode, nesse sentido, cair aqui, no materialismo, no hedonismo, na indiferença, no individualismo, na violência, que foram características que marcaram as gerações de Noé, a geração do dilúvio, ou de Sodoma, libertinagem, sensualidade, incredulidade, banalização do casamento. Veja, então nós acabamos com essas distrações podendo cair em pecados. E aí, a gente às vezes está tão distraído com essas coisas terrenas que a gente não se preocupa com a eternidade, de modo que acaba se tornando como aquele rico insensato da parábola que Jesus contou em Lucas 12, onde ele disse: alma, pode descansar, né? Depois que ele pensou que iria construir celeiros e tal, e acumular grandes riquezas, e ele disse assim mesmo: e aí eu direi para minha alma que ela pode descansar. Mas bradou uma voz dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tem preparado? Para quem será? Então, as distrações desta vida podem nos tirar do foco da eternidade.
E a gente precisa ter cuidado com isso. E mais, esse olhar, e aqui a gente já vai caminhando para o tópico 2, esse olhar nas coisas terrenas, ele está produzindo também um apego tão grande a essas coisas temporárias que está gerando esfriamento. Esfriamento espiritual, secularização do cristianismo, esfriamento teológico, racionalização pura e simples do cristianismo, da teologia. Sabe que o foco dessa teologia acaba se tornando aqui e agora. E aí existem perigos nessas teologias modernas, onde se enfraquece a santificação, se enfraquece a esperança escatológica, ou seja, com o enfraquecimento da esperança escatológica, há também o enfraquecimento da santificação. E nós, irmãos, estamos vivendo os últimos dias. Pedro, quando se levanta no dia de Pentecostes, ele crava no capítulo 2 de Atos, dizendo o seguinte, que estamos nos últimos dias. Esses últimos dias é o hiato, é um período de tempo que nós não sabemos qual é exatamente a duração, mas que começa na primeira vinda de Cristo e termina na segunda vinda de Cristo. Então nós estamos entre a primeira vinda de Cristo, quando ele veio como o Salvador, o Redentor, morrendo na cruz e, por fim, subindo aos céus glorificado, ressurreto e glorificado. Aqui nós estamos agora, portanto, nesses últimos dias, marcados pelo derramamento pleno do Espírito Santo, né? Nós somos pentecostais, nós fazemos essa leitura, marcado por sinais e prodígios, mas estamos aguardando a volta do Senhor, que se encerrará então esse período de últimos dias. Mas esses últimos dias que nós estamos vivendo são tempos trabalhosos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que esses últimos dias são dias com algumas características. Sabe, porém, isto, capítulo 3 de 2 Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Então nós estamos vivendo esse cenário de últimos dias. Então, somado ao período, às características que nós falamos desse período, que estão em Lucas capítulo 17, versículos 26 até o 28, e o 29, né, onde fala dos dias de Ló e de Noé como sendo uma ilustração para esses últimos dias, onde se fala, portanto, de perda de sensibilidade e de percepção espiritual, nós estamos muitas vezes tão focados nessas questões terrenas e temporárias que nós nos esquecemos das coisas de Deus. E para vencer esse tempo, o cristão precisa se apegar à palavra, precisa exercitar as disciplinas cristãs, oração, jejum e palavra de Deus, e viver a palavra de Deus na sua integralidade. Além disso, nós estamos vivendo neste tempo presente uma secularização do cristianismo. Ou melhor, uma secularização da sociedade que está afetando o cristianismo. Então nós estamos vivendo nesses últimos dias o perigo da secularização. E o que é isso? É a tentativa de se excluir a religião do nosso cotidiano público, da nossa vida pública cotidiana, tratando a religião como algo meramente privado, pessoal, na esfera privada e subjetiva, sem voz ativa nas decisões públicas e até mesmo sem consentir com a pregação pública do Evangelho. Então, o secularismo, ele é um movimento dentro da sociedade de afastar a atuação da religião,
especialmente do cristianismo, da esfera pública, relegando o cristianismo à esfera privada, pessoal. Ou seja, eu vou ser crente apenas na minha casa e na igreja. Não pode ter manifestações públicas da minha religião. Então, isso leva, inclusive, em última análise, à proibição de se pregar em praças públicas, que acontece na Europa. Tem países na Europa, como França, em que não se pode fazer essa propagação do evangelho de forma pública em praças, porque isso é seria aí, portanto, uma separação tal entre o Estado e a sociedade que leva a essa secularização. O Brasil, graças a Deus, nós não estamos vivendo isso. Entretanto, existem movimentos cada vez mais crescentes de se tentar implantar isso aqui no Brasil. Inclusive vozes dentro daquilo que nós chamamos de cristianismo. Ed Renekiewicz, por exemplo, que é um herege, mas é pastor de uma igreja batista, ele, por exemplo, segue essa linha de secularização, a ponto de defender, por exemplo, que a religião deva ser exercitada apenas dentro do templo, não aceitando a pregação pública. E eu estou falando isso porque recentemente ele se manifestou dessa forma contra um culto que foi realizado na praça, no campus da USP. Ele falou que aquilo ali foi um absurdo, que lugar de louvar e pregar a palavra é dentro do templo. E por que ele faz isso? Ele vai um pouco além e ainda diz o seguinte: lá do lado de fora é para a gente levar o pão, é partilhar o pão, é fazer as boas obras. Veja, a ideia do secularismo não é só confinar a fé ao espaço privado, é também ideologizar, é levar o cristianismo para uma militância ideológica. Como se o evangelho fosse para apenas publicamente partilhar o pão, promover o social. Esse é um grande perigo, porque o nosso chamado, na verdade, é para pregar o evangelho. Conforme pregamos e percebemos a necessidade, aí nós podemos trazer ali um auxílio social, prover o pão, partilhar o pão. Mas o chamamento que a igreja recebeu, o mandato que a igreja recebeu por parte do Senhor Jesus é para pregar. É para pregar a palavra, pregar o evangelho. É fazer discípulos do Senhor Jesus. Um outro aspecto do secularismo é a individualização da fé. Uma vez que a fé é confinada a um ambiente privado, cada um a exerce de forma particular e pessoal, levando aí, portanto, ao movimento de desigrejados, evangélicos não praticantes. Então, veja como que isso é um perigo. E aqui fica a nossa palavra no seguinte sentido: a igreja precisa ir para as praças, a igreja precisa ir para as ruas, não por militância política, não por militância ideológica, não para transformar a cultura ou para dominar a política. Não, a igreja não foi chamada para isso. A igreja deve ocupar as praças e as ruas para proclamar o evangelho do Senhor Jesus, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então, o nosso compromisso é proclamar o evangelho. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, nós encontramos ali o mandato educacional. Portanto, ide, ensinai todas as nações, ou fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Em Marcos, no capítulo 16 e no versículo 15, nós temos aqui a ordem do Senhor Jesus de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então aqui nós observamos o mandato educacional e o mandato evangelístico ou missional. Portanto, nós vemos que o nosso compromisso é pregar o evangelho com o poder do Espírito Santo. E isso fará com que seja acompanhada essa pregação com os sinais que confirmam a pregação do Evangelho. Olha o que Marcos termina dizendo no versículo 20 do capítulo 16. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Portanto, os sinais confirmam a pregação do Evangelho. A gente não pode chegar ao ponto de falar como o salmista lá no Salmo de número 74, versículo 9, já não vemos mais os teus sinais, já não há mais profetas. Não, nós somos pentecostais. Nós cremos na atualidade das manifestações do Espírito. Nós cremos na atualidade das manifestações dos sinais e dos milagres que acompanham e confirmam a pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. As tradições reformadas, elas seguem uma lógica cartesiana, sabe? Uma lógica racional, onde confina os milagres e o sobrenatural apenas ao período bíblico. Eles dizem que com o fim da era apostólica, com o fechamento do cânon, os milagres cessaram. Mas a nossa Bíblia não diz isso, não. Nós cremos na atualidade da palavra e nós cremos, portanto, na atualidade da manifestação do Espírito com os seus sinais, com os sinais que acompanham a pregação do Evangelho. Nós cremos que Deus é o mesmo. Nós cremos que a palavra de Deus é a verdade e é a mesma. E ela não diz nada, em momento nenhum, que esses sinais seriam apenas para a era apostólica, apenas para a igreja primitiva. Não existe nenhuma limitação no texto bíblico de que esses sinais, os milagres, os prodígios, as manifestações do Espírito fossem apenas para aquele período, para aquela geração. Não, senhores, é para nós hoje também. É para acontecer em nossos dias. E hoje nós estamos vivendo um risco muito grande no pentecostalismo, no movimento pentecostal, que é de sucumbir a essa lógica. Nós estamos num período de muita produção teológica dentro do movimento pentecostal. E isso é bom. A reflexão teológica ela é importante, mas nós não podemos beber da lógica cartesiana que dirige a tradição reformada. Nós não podemos nos render à lógica do calvinismo, que confina, do calvinismo aqui eu estou sendo inexato, né? Mas da lógica reformada, da lógica das igrejas tradicionais, que em sua maioria são calvinistas, que confinam os milagres ao período bíblico. E não aceitam a manifestação dos sinais nestes tempos presentes. Nós não podemos sucumbir à teologia reformada. Por mais que a produção da teologia reformada seja muito maior em termos de volume, porque começou há muito mais tempo, ainda que a influência da teologia reformada nas redes sociais seja muito maior do que é hoje a produção de conteúdo nas redes de nós pentecostais, mas nós não podemos sucumbir a essa lógica, não. Nós precisamos continuar defendendo os nossos distintivos. Agora, não só defender teologicamente. Graças a Deus que hoje nós temos uma reflexão teológica muito profunda que nos permite, de fato, descrever doutrinariamente aquilo que nós já experimentamos. Mas nós não podemos deixar de experimentar. Nós não podemos ter uma teologia vazia, uma teologia teórica sem prática. Pelo contrário,
Nós devemos sim ter a teologia, mas nós devemos ter prática. Devemos ter poder de Deus no ensino e na pregação. Aliás, esse foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso. Graças a Deus fui aprovado, meu TCC, de modo que consegui o grau de bacharel em teologia. E o tema do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso, foi a atividade do ensino sob a perspectiva pentecostal. E ali eu trabalhei a ideia de que nós, pentecostais, vamos muito mais do que simplesmente conhecer dogmas doutrinários, enunciados teológicos. O nosso objetivo ao ensinar a palavra de Deus é levar o crente a experimentar Deus, experimentar a presença de Deus e, logicamente, desfrutar da operação do Espírito Santo e também vivenciar a operação dos sinais na pregação da palavra. É importante a gente ter reflexão teológica, mas é importante também ter uma prática devocional e congregacional, comunitária, onde se manifestam os dons do Espírito. Veja, a gente tem que continuar desfrutando daquilo que o movimento pentecostal sempre desfrutou, poder de Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, diz que o evangelho é o poder de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, Paulo, que era um profundo conhecedor da filosofia de seu tempo, da oratória, da retórica, ele diz: eu não fui a vocês com sublimidade de palavras, com palavras persuasivas, com filosofias, mas eu fui pregar o evangelho a vocês com a manifestação do poder de Deus, dos sinais. E nós não podemos abrir mão disso. Além disso, o racionalismo tradicional calvinista muitas vezes ataca o movimento pentecostal. E além deles, nós temos aqui alguns ventos doutrinários. Eu não vou me aprofundar aqui, até porque esses movimentos, de certa forma, eles já reduziram um pouco no que diz respeito aqui à teologia da prosperidade, por exemplo. E a gente tem que ter cuidado para não ficar respondendo a perguntas que já não são mais feitas, né? Mas um ponto aqui que a gente precisa destacar é o cuidado que a gente precisa ter com essa cosmovisão cristã. Porque a cosmovisão cristã, que é muito propagada nesses últimos anos, ela é baseada no neocalvinismo. E aí, portanto, segue essa cosmovisão cristã sendo difundida com a sua matriz reformada, seguindo pressupostos que não se alinham ao movimento pentecostal. Como eu já disse, essa lógica, sabe, a negação do sobrenatural, a negação da intervenção de Deus, isso não se alinha com o movimento pentecostal. E eu quero dizer o seguinte: nós temos uma cosmovisão pentecostal. Nós temos uma cosmovisão pentecostal. Cosmovisão são as lentes pelas quais nós vemos o mundo. E ainda pode ser identificado como um GPS que nos guia também nas decisões. Então nós temos uma cosmovisão pentecostal. Uma visão de mundo, portanto, moldada pelo Espírito Santo, como diz o Valmir Nascimento, aberta à atualidade dos carismas do Espírito e às manifestações do Espírito nos dias de hoje. E por fim, eu vou reafirmar o que eu já disse. O nosso objetivo não é engajamento cultural, não é transformação cultural, não é domínio da política por meio da ocupação de espaços públicos para transformar a política e a cultura. O nosso compromisso não é esse. O nosso mandato não é esse. Isso é uma defesa feita pela cosmovisão cristã de matriz neocalvinista. Nossa cosmovisão, ela é diferente. A nossa cosmovisão é pregar o evangelho. Nós ocupamos o espaço público com a pregação do evangelho. Nós entendemos que pessoas transformadas pelo evangelho de Cristo podem transformar e produzir cultura. Mas nosso engajamento não é para transformar a cultura ou dominá-la, mas é para pregar o evangelho. É para alcançar pessoas com o evangelho de Cristo. E assim, nós, claro que nos ocupamos com a nossa cidadania,
mas nós entendemos que o mundo não vai melhorar. Por isso que a nossa esperança é a volta de Jesus. A nossa cidade está nos céus. Então, a nossa cosmovisão pentecostal, ela é diferenciada e é direcionada para a eternidade. Fechando aqui o terceiro ponto, conservando espírito, alma e corpo. Eu quero dizer o seguinte, eu quero aproveitar e fazer aqui uma propaganda. Se Deus quiser, nós vamos lançar, a partir do próximo ano, a Escola Pentecostal. Eu vou lançar aqui alguns vídeos, além do vídeo da Escola Dominical, da lição, vou continuar produzindo, se Deus assim permitir, mas eu vou lançar aqui a Escola Pentecostal. E nós vamos tratar de alguns assuntos, não só de assuntos teológicos, mas também de pensamento. Vamos lançar alguns vídeos aí, fazendo exegese do texto bíblico, mas vamos lançar alguns também falando sobre questões da filosofia e do pensamento cristão com viés pentecostal. E um dos pontos que nós vamos falar é sobre cosmovisão. Fica atento aí, fica ligado que vai sair, se Deus quiser, em breve. Bom, fechando aqui, conservando espírito, alma e corpo, a santificação deve abranger todo o ser, ou seja, o ser integral, corpo, alma e espírito, e deve ser contínua até a volta de Cristo. Fechando a carta aos Tessalonicenses, que é uma carta muito forte na escatologia, Paulo ele conduz a uma reflexão nessa carta, nesse capítulo final, acerca dessa esperança escatológica, acerca também da santificação ou da conduta santa que deve nos direcionar enquanto nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Paulo vê aqui cada membro da igreja como membro da família de Deus, porque possui a natureza de Deus. Ele fala aqui, por exemplo, irmãos. Essa palavra irmãos aparece cerca de 60 vezes na carta de 1 Tessalonicenses. Então aqui ele vê, portanto, que todos fazem parte da família de Deus e ele está conversando com essa família, com os seus irmãos em Cristo Jesus. E Paulo aqui, portanto, trata de questões elementares dessa família espiritual. E nós vemos, portanto, que esse fechamento da epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, nos traz aqui um direcionamento para uma vida espiritual alerta, como diz lá no versículo 5. Também com iluminação, percepção e sobriedade, versículos 6 e 7. Mas, avançando um pouquinho mais, a partir do versículo 12, ele fala diretamente para a família de Deus. E aqui, nesses versículos 12 e 13, ele está falando de liderança da família de Deus. E exige, portanto, submissão, humildade, exige mansidão, domínio próprio. Mas ele vai além. E nos versículos 14 e 16, ele fala de cooperação entre os membros da família de Deus. Os membros da família de Deus devem ministrar uns aos outros. É isso que Paulo está falando. Mas ele também destaca algumas virtudes que revelam o fruto do Espírito nos membros da família de Deus. E fruto do Espírito, nós já vimos, é o ápice da vida cristã. É o indicativo de uma vida de santificação e de aprovação pelo Espírito Santo de Deus. E aí, então, ele fala aqui de longanimidade, ele fala paciência, enfim. E nos versículos 17 em diante, ou 16 em diante, ele fala sobre a adoração na família. Ele, portanto, destaca aqui uma vida de adoração. E essa vida de adoração envolve alegria constante, regozijai-vos sempre, oração contínua, incessante, orai sem cessar, gratidão em tudo dai graças, envolve fervor espiritual, não extingais o espírito, envolve sensibilidade ao direcionamento do Espírito Santo, não desprezeis as profecias, envolve o exame de todas as coisas, inclusive pelo crivo da palavra de Deus, porque nós somos pentecostais, valorizamos as experiências, cremos na atualidade dos dons espirituais, mas tudo tem que passar pelo crivo
da palavra de Deus. Então, examinai tudo e retende o bem. Mas eu quero me ater aqui a esses dois versículos 22 e 23. Abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, nós temos que observar o seguinte: uma vez que nós tomamos todas aquelas atitudes do versículo 16 ao 22, então, quando nós tomamos todas essas atitudes de regozijar sempre, orar sem cessar, ser grato, ter fervor espiritual, ser sensível ao Espírito Santo, examinar tudo, inclusive especialmente pelo crivo da palavra de Deus, e se abster de toda aparência do mal, existe uma resposta espiritual. Existe algo da parte de Deus em nosso favor, que é a cooperação do Espírito Santo na nossa santificação. Na verdade, é a operação da santificação em nós por meio do Espírito Santo. Então, nós teremos aqui uma santificação plena com a ajuda do Espírito Santo, de modo que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Então, aqui, o que Paulo traz no versículo 22 e 23, no 22 é um aspecto negativo, no 23 é o aspecto positivo. No 22, Paulo está dizendo, abstende-vos de toda aparência do mal. Mas no 23, está dizendo, e Deus vos santifique em tudo. Então, existe uma cooperação entre o homem e Deus. O homem toma uma decisão de se abster daquilo que aparentemente é mal, enquanto que Deus provê santificação diária por meio da operação de seu Espírito Santo em nós. Paulo, portanto, enfatiza o equilíbrio. Às vezes, tem pessoas e até igrejas que agem de forma desequilibrada nisso aqui, porque focam em um aspecto e não no outro. Normalmente foca muito no 22, abstende-vos de toda aparência do mal, ou seja, é sua responsabilidade. E se esquece do 23, que coloca também a atuação do Espírito Santo na santificação do homem. Então, santificar, como eu já falei aqui, é separar para uso exclusivo de Deus. E existe a santificação posicional, que ela é feita de uma vez por todas. Eu já falei isso também, mas eu vou aqui fechar com esse texto, com esse ponto, na verdade. E Hebreus capítulo 10, versículo 10 diz assim, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Então aqui nós estamos falando de uma santificação posicional. Nós fomos feitos santos diante de Deus no momento em que nós nascemos de novo. É por isso que Deus nos aceita. Aí, o que acontece em nós? Uma resposta. E qual é essa resposta? 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O que Paulo está nos dizendo? A santificação posicional é de uma vez por todas. No momento que você creu no Senhor Jesus, você foi feito santo diante de Deus. É por isso que Ele te aceita, é por isso que você é filho de Deus. Agora, pelo fato de você ser filho de Deus, e se você voltar no capítulo 6 de 2 Coríntios, Paulo está falando exatamente sobre isso, sobre a filiação, sobre o fato de Deus ser o nosso Pai e nós sermos filhos de Deus. Ele diz assim, ora, amados, pois que temos tais promessas, aperfeiçoe a sua santificação. Ou seja, é crescente, é contínua e é diária. E aqui, portanto, como eu disse, existe um equilíbrio. Paulo fala isso aos Tessalonicenses. Abstende-vos da aparência do mal. Isso fala de aperfeiçoamento da nossa santificação. E por outro lado, ele diz, e o Deus de paz vos santificará. Ou seja, o Senhor
vai trabalhar em nós. E aí eu fecho aqui dizendo o seguinte: essa cooperação vai culminar na santificação plena, perfeita, absoluta, eterna, que está onde? 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Veja, então, aqui, portanto, a nossa expectativa de ver Jesus é a grande motivação para a vida de santidade. E nisso tudo, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Meus amados, chegamos aqui à conclusão da nossa lição e do nosso trimestre. O ser humano, portanto, concluindo aqui, é uma unidade plural. É uma unidade composta de corpo, alma e espírito. Foi criado por Deus e tem necessidade de voltar para Deus. Há um vazio e um anseio que só pode ser preenchido e satisfeito pelo próprio Criador. A queda quebrou esse contato do homem com Deus, mas a redenção em Cristo opera a reconciliação. Estamos vivendo os últimos dias, esse período de tempo compreendido entre a primeira e a segunda volta de Cristo. E vivemos nesse corpo ainda sujeito à natureza pecaminosa, mas estamos aqui aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo para habitarmos com Ele para todo sempre na eternidade com Deus. E a santificação tem esse propósito de nos conservar irrepreensíveis para a volta do Senhor. Que a integralidade de nosso ser seja entregue ao Senhor em consagração, sem reservas, em consagração total, diariamente, até o nosso encontro com Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço por você ter ficado até aqui, por você ter acompanhado o nosso trimestre. Ao longo desses últimos 3 meses, estudamos essas lições maravilhosas. Domingo você estará na sua aula em classe, levando mais conteúdo, eu assim espero. E quero te dizer que, se Deus permitir, estaremos juntos no próximo trimestre para estudarmos a lição sobre a Santíssima Trindade. Quero aqui anunciar também, eu vou fazer uma aula extra de introdução ao trimestre. Então, se Deus permitir, antes de nós estudarmos a lição 1, estudaremos aqui, faremos uma live, né? uma aula abrangente, panorâmica sobre o trimestre que virá, e vamos abordar de forma muito superficial, lógico, diagonal, os temas das lições, das 13 lições, e então a partir da próxima semana faremos aqui o estudo semanal da lição do trimestre. Bem, muito obrigado, que Deus abençoe você, que Deus te conceda um ano de bênçãos, de vitórias, que Deus te conceda um final de ano de paz e de alegria, um Natal de presença de Deus na sua casa e na sua família, e que 2026 seja um ano extraordinário, um ano incrível, o ano de viver a bondade do Senhor. Que Deus abençoe, que Deus te prospere e faça você frutificar em todas as áreas da sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus, fique na paz de Cristo e que Deus te abençoe em tudo, em nome de Jesus. Um abraço e fique com Deus.